Olá, bom dia, tudo bom? Meu nome é Silvio Toni e você está aqui no nosso dia de treinamento, nosso canal de treinamento de vendas. E nós estamos estudando o livro A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Gitomer. E eu gostaria de dizer para você que já está nos acompanhando ou que é a primeira vez que você assiste a nossa aula vídeo, que também está disponível no YouTube, no nosso canal. Se você se inscreve lá, você vai recebendo todos os vídeos editados. Mas tenho recebido diversos depoimentos de profissionais de vendas que estão evoluindo muito com a partilha desses treinamentos. É uma comunidade de profissionais de vendas, temos orgulho de ser vendedores, temos orgulho da nossa profissão, mas entendemos que precisamos melhorar. E durante esse treinamento, nós temos falado sobre muitas coisas bacanas, técnicas de abordagem, fechamento de venda, como aumentar o ganho e etc. Você tem visto, nós estamos agora numa parte que ele até dá um título engraçado na forma como ele comunica. É lógico que eu sintetizo para ficar mais fácil a comunicação por aqui. Ele vai falar o livro das lamentações. O livro das Lamentações é uma referência a um dos livros da Bíblia Sagrada. O que a gente percebe é o seguinte: nem da Bíblia Sagrada a gente tem vontade de ouvir lamentações. É aquela choradeira, sabe? Então, ninguém gosta disso. Por esse motivo, eu vou sintetizar essa parte para que ela não fique cansativa para você. E eu vou falar de coisas que acontecem na nossa profissão, porque nem tudo é perfeito, mas dá para melhorar. Vou dizer para você assim, de 100% das abordagens de vendas, tanto diretas como receptivas, 95% das vezes o cliente tem interesse na compra. E se nós simplesmente não atrapalharmos, o cliente compra. E em 5% dos casos, nós abordamos um cliente que não estava exatamente pensando nesse assunto, despertamos o interesse e fazemos a venda, tá ok? E nós temos feito isso de maneira recorrente, mas 95% das vezes o cliente tem um interesse na compra. E aí o Jeffrey, ele compartilhou uma experiência que ele teve quando um amigo dele falou para ele assim: poxa, eu queria comprar um carro, fui numa agência comprar o carro, mas o vendedor era tão ruim, tão confuso, tão ansioso, tão desesperado, que eu saí daquela agência sem a compra do carro. Aquele comprador, aquele possível cliente, aliás, né, porque não comprou, não se tornou cliente, falou para muita gente mal daquela agência e mal daquele profissional. Aquele profissional ficou com a orelha quente de tanto que foi falado sobre aquela experiência. Ou seja, ele continua sendo uma pessoa que deseja comprar um carro, mas ainda não encontrou alguém que estivesse disposto a vender o carro. Agora eu pergunto para você, você acha que o dono daquela loja acredita que isso acontece? Você acha que o dono de uma loja de automóveis acredita que as pessoas vão lá na loja dele porque desejam comprar o carro e os seus próprios vendedores espantam os clientes? Pois eu vou dizer para você, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu queria falar um pouquinho do erro dos outros vendedores, tá ok? Dos outros vendedores, porque quando a gente fala do erro dos outros, parece que é muito mais fácil da gente refletir. Então, alguns erros que fazem com que 95% das pessoas que desejam comprar algum produto, algum serviço, se perdem. Eu digo para você, se a gente fizer pequenas correções, se você vende 10 contratos, você vai vender 30. Se você faz 20 vendas, você vai vender 100. Com pequenas correções, você não precisa ser um super-homem, uma super-mulher, mas algumas correções precisam ser feitas. Nós vamos continuar falando dos outros, tá bom? É dos outros, não é nada de mim, nem de você. Imagina que nós percamos vendas por esse motivo.
Depois a gente vai ver se a gente perde ou não, tá? Um erro comum que os outros cometem, que é pré-julgar o cliente pela aparência. Procurou uma pessoa interessada e, de cara, eu já digo para ela aquilo que eu imagino que ela vai comprar, aquilo que eu acho que ela precisa. Um outro problema também que outros corretores cometem, outros profissionais, é que eles não qualificam o cliente. Ou seja, mesmo tendo a oportunidade de investigar um pouco mais, entender um pouco mais com quem eu estou falando, quais são as informações dele para que eu possa ter uma abordagem mais direta, mais adequada, não se gasta tempo com isso. Vou dar um exemplo. Pessoas das outras empresas gastam horas no Facebook. E não é em treinamento, não, como você está agora comigo, alguns pelo Facebook e outros pelo Instagram. Não é com treinamento, é com bobeira, para ver o que o outro comeu, para ver o que o outro fez, mas não gastam 5 minutos para pesquisar alguma coisa sobre o cliente e ter informações sobre o cliente, ou no Google, para poder localizar informações, referências, matérias sobre o cliente, nada. Então, não qualificando o cliente, fica muito difícil também de você ter uma boa preparação. Bom, essa que eu vou falar agora é o mais comum entre os outros vendedores, que é a incapacidade de ouvir o cliente. Então, antes de ouvir o cliente e entender o que o cliente fala, eles já têm aquele discurso pronto, dizendo o seguinte: olha, é isso, é assim que funciona, é esse carro, olha, compra esse carro que tá bom. Ele não perguntou quantos lugares eu preciso, ele não perguntou qual é a intenção do uso do carro. Enfim, é aquela abordagem típica de quem está muito ansioso em chegar na venda, mas não entende o cliente, não segue os passos da venda. Parar um pouco e refletir: será que eu escuto o cliente? Em 95% dos clientes que querem comprar, muitos não compram porque o vendedor não consegue ouvir o cliente. Não consegue ouvir. É lamentável. Outros profissionais de vendas também cometem um erro que é chamado de esnobismo. Ou seja, eu sou o especialista, eu sei tudo do meu produto. Como se o cliente fosse um nó cego, como se o cliente nunca tivesse comprado um carro, nunca tivesse comprado um plano de saúde. E alguns corretores agem com essa pompa, o que é um sinal, inclusive, de fraqueza, porque os grandes profissionais de vendas, normalmente, são humildes. Eles ouvem o cliente, eles entendem o cliente, eles têm segurança de receber todas as informações, porque eles sabem como devolver tudo isso de uma maneira adequada. É mais um sinal muito ruim que alguns profissionais de vendas acham que estão ajudando e acabam queimando a venda, que é uma pressão para o cliente comprar imediatamente. E não confunda isso com um tema anterior que eu falei sobre comer a sobremesa primeiro. A gente come a sobremesa primeiro quando a gente entende a necessidade do cliente e propõe uma solução em cima do que ele falou. Tá? É uma técnica de sucesso, uma técnica que funciona, mas o que eu estou me referindo é aquele vendedor que é tão ruim, ele é tão limitado, ele não ouve, ele não entende, ele não estuda, ele não se apresenta adequadamente, ele tem uma série de pontos a resolver. E para compensar toda essa fraqueza, ele fala assim: olha, depois de ter falado muito com o cliente, se você comprar agora, eu te dou 50% de desconto. Se eu sou um cliente e ouço isso e já ouvi, eu vou pensar assim: e se eu esperar mais 10 minutos, será que ele não vai me dar 60%? E se eu chorar mais um pouco, será que ele não me dá 70% de descontos? E se eu for duro com ele, será que ele não faz de graça? Porque um vendedor desesperado pela venda, que expõe a fragilidade para o cliente, ele acaba perdendo tudo. Ele faz o trabalho, mas ele não ganha por isso. O cliente percebe a fraqueza dele, e se ele tiver exatamente determinado a comprar aquele produto e pega um vendedor moquetrefe desse, ele acaba comprando sem pagar. Um outro tema que também
faz com que aqueles clientes que querem comprar um produto não fechem o negócio, ou seja, mesmo o cliente vindo para ser atendido, ele não compra, é quando o profissional de vendas não trata da necessidade do cliente. Olha só, o cliente vem para ser tratado e o vendedor quer tratar da necessidade dele, não da do cliente. Isso acontece, gente. Isso acontece. E é como se falasse assim, poxa, no nosso caso, tá? Eu descobri que a solução para esse cliente é a operadora A. Só que, se eu vender a operadora Z, eu vou ganhar uma viagem, ou eu vou ganhar um prêmio. Então, mesmo sabendo que é o produto A que resolve e atende a necessidade do cliente, eu vou empurrar goela abaixo o Z, porque o Z é mais interessante para mim. Alguns vendedores cometem, durante o fechamento, o vendedor ele tenta fazer a venda, ele é simpático, ele sorri, só que aí, quando o cliente não vai comprar, por ações, ele se mostra agressivo, violento, ameaçador, fecha a cara, trata mal o cliente, desconta no cliente as suas mágoas. Um outro ponto também, fazer o comprador duvidar das suas intenções. Ou seja, eu me mostro tão ansioso e tão falta de foco, de atenção, de clareza no que fala, faz com que o cliente desconfie do que o vendedor está falando. O próprio vendedor cria um ambiente, trabalhando assim, de desconfiança, ter uma atitude inadequada. Alguns é como se ele estivesse fazendo um favor de vender. Eu até já vi vendedores cobrarem do cliente a despesa de ir e voltar. Olha, eu vou até você, mas eu vou gastar o Uber, são R$ 40, você paga para mim, ou então você chama que eu vou. Você pode não acreditar, mas alguns perdedores de vendas fazem coisas que até Deus duvida, tá? Uso táticas de pressão para o cliente comprar imediatamente. Dou desconto, faço cara feia, brigo. Tenho de recorrer a um concurso de vendas, contar uma história triste para o cliente comprar de mim. Ou seja, olha, eu sei que o outro vendedor é melhor, mas compra de mim, eu tenho um filho doente, meu pai está morrendo, eu vou ser despejado, me ajuda, vai. Resposta sobre as suas atitudes na venda é sim ou não. Uso táticas de vendas antiquadas, ou seja, o último curso que eu fiz de vendas foi há 15 anos, 10 anos, 5 anos. Eu ainda estou usando aquelas táticas de vendas, aqueles exemplos, porque eu acho que o cliente não tem capacidade. O comprador duvida das minhas intenções. Quando eu trabalho, o cliente ele precisa ainda falar com o meu gerente, ele precisa passar tudo a limpo, ou seja, eu não consigo ter credibilidade com ele. Será que é isso que acontece? Sim ou não? E a última pergunta, das minhas vendas, algumas vendas, em alguns casos eu já vi muitas vendas, tá? Depois que eu vendo, o cliente liga e fala, não quero mais, cancela, me arrependi, porque demora muito pouco tempo para o cliente perceber que ou ele comprou o produto errado, ou ele comprou com a pessoa errada. E aí ele liga no escritório e cancela. Acontece com você isso? Sim ou não? Bom, tomara que todas as respostas sejam não. Porque se essas coisas pertencem à sua rotina, vou dizer para você, tem muita coisa para ser feita, tá? Não desanime, não desanime. Se a gente quer realmente atingir uma excelência, no meu caso, em saúde, em qualidade de vida, e aqui nesse treinamento, se nós queremos atingir uma excelência em vendas, ou seja, dos 95% dos clientes que querem comprar, eu vou vender para os 95%, além dos 5% que eu vou atrás. Se eu quero ser esse vendedor pleno, eu preciso, junto com você, me corrigir também. Desejo a você um grande dia de vendas. Conto com os seus comentários, mas amigos do Rio de Janeiro, de São Paulo, Campinas, Santos, Minas Gerais, ABC, aqui, né? Outras localidades também, de várias empresas, sucesso a todos, tá ok? Ontem eu dei o exemplo da São Silvestre, que o primeiro colocado daquela corrida ganha o grande prêmio.
Mas, na vida real, o grande prêmio é para todos que fizerem o melhor trabalho. Todos os que fizerem o melhor trabalho ganham o grande prêmio. E se você deseja esse grande prêmio e tiver alguma coisa no tema de hoje que precise ser corrigido, ajustado, qualificado, não perca tempo, não seja orgulhoso, corrija, que você vai ver o quanto que a sua vida profissional melhora. Um beijo no coração, um grande dia de vendas e te vejo nos próximos treinamentos. Um abraço.